Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui e hoje nós teremos uma lição importantíssima. Eu sou o professor Felipe Vieira e hoje falaremos sobre a lição de número 8, Filipe, um evangelista para os confins da terra, da revista número 36, Heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência da editora Central Gospel, comentada pelo pastor Gesiel Gomes. Desde já, peço que deixe seu comentário, sugestões, perguntas e se inscreva nos nossos canais, ativando o sininho para que você receba nosso conteúdo semanal. Nos siga também no Instagram, @crentedocente. Inicialmente nessa aula, o objetivo principal é nortear e corroborar com os professores que ministrarão essa aula em sua classe. Por essa razão, temos um tempo aqui mais reduzido, que você, professor, terá na sua classe. Você vai ter 50 minutos em média, e aqui nós temos entre 20 e 30 minutos para apontar as principais questões da lição, a fim de explicar quem foi Filipe, quais seus feitos e o que podemos aprender com ele. É essencial que você, professor, ao ministrar sua aula, também demonstre para os seus alunos questões que os mesmos possam absorver e praticar. Além da leitura da revista, é importante que sejam lidos os subsídios diários indicados pelo comentarista, além de, nesse caso em específico, ler todas as poucas passagens que fazem menção a Filipe. Então vamos à aula em si. O texto bíblico base da lição encontra-se em Atos 8, versículos do 5 ao 8 e versículos do 26 ao 31. Como em boa parte das igrejas, o texto bíblico já foi lido por quem abriu o culto, ou pelo superintendente, ou pelo pastor, talvez não seja necessário você ler novamente, devendo se atentar para o tempo de aula que lhe foi dado. Se foi dado 30 minutos, 50 minutos, você verifica se é necessário ou não a leitura do texto bíblico básico. O texto áureo ele encontra-se em Atos 8, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam também os sinais que ele fazia. Só pelo texto áureo você, professor, já pode tirar algumas lições de vida importantes. Eu aqui tirei que é importante a gente refutar aquele ditado popular que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Só pelo texto áureo a gente já descredencia esse ditado, é um ditado de hipócrita, né? Então nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Logo, todos os que nos cercam estão atentos ao que falamos e também ao que fazemos. Então, sendo assim, é importante conhecermos o Evangelho, pregá-lo e, mais importante ainda, vivê-lo, sob pena das pessoas não acreditarem nas nossas palavras. Como objetivo, nas lições, a gente tem que aprender que Filipe foi, sobretudo, um servo submisso à vontade de Deus. Entender que Deus pode usar-nos em diversas funções no reino. Compreender que o dom mais excelente é o amor que devotamos a Deus e ao próximo. Na introdução, o objetivo da presente lição é falarmos sobre Filipe. Então é essencial informarmos sobre quantos Filipes tem na Bíblia e qual é o que a gente vai dedicar maior parte do nosso tempo hoje. Tem 4 Filipes a Bíblia, 2 são filhos de Herodes com mulheres diferentes. Você pode conferir Lucas 3:1 e Mateus 14:3. O terceiro Filipe, que não é o que nós vamos estudar hoje, é um dos 12 apóstolos. Ele aparece, logicamente, na convocação dos 12. Ele aparece sempre na 5ª colocação dos chamados, né? Na ordem dos evangelhos, você pode conferir lá em Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:14. O Filipe discípulo, que não é o que nós estamos estudando hoje, ele aparece em poucos momentos, além de ser relacionado nesses 3 evangelhos como 5º colocado dos chamados para o apostolado. Ele falou sobre Jesus a Natanael, ele levou alguns gentios até Jesus, ele fez o cálculo do dinheiro para a compra de pães na primeira multiplicação, informando que não seria possível alimentar todas aquelas pessoas, e na última ceia
pediu para que Jesus mostrasse o Pai. Jesus, na ocasião, informa que quem o via, via o Pai. E por fim, o último momento em que Filipe, discípulo, Filipe, apóstolo, aparece é na ascensão de Cristo aos céus. Ele estava reunido com os demais apóstolos em Jerusalém. Então, se não é o Filipe, nenhum dos Filipes, filho de Herodes, não é o Filipe apóstolo, qual o Filipe então que a gente está estudando? O Filipe, que personagem do nosso estudo, ele é considerado o evangelista, Atos 21:8. Ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, Atos 21:8. Ele morou em Cesareia, também nesse mesmo versículo você pode conferir. Filipe foi constituído um dos 7 diáconos para servir e cuidar em especial das viúvas gregas que se sentiam desprezadas, Atos 6, do 1 ao 6. Ele era cheio do Espírito Santo, tinha boa reputação, era sábio, bem quisto entre a multidão dos discípulos, porque ele foi chamado por meio de votação, desde que preenchesse os requisitos acima, quais sejam Espírito Santo, ter boa reputação e ser sábio. Esse Filipe que a gente está estudando, que é diácono, foi chamado como evangelista pelo apóstolo Paulo, era pai de 4 filhas donzelas, morava em Cesareia. Ele também expulsava demônios e curava enfermos, Atos 8:7. O seu nome é de origem grega e significa aquele que gosta de cavalos. Provavelmente ele era um judeu helenista, ou seja, um judeu de fala grega. Ele era obediente às ordens de Deus, Atos 8:26 ao 29. Ele era um professor porque ele ensinou o eunuco etíope sobre a passagem de Isaías, quando ele ensina ao eunuco o mordomo-mor da rainha de Candace, de que a passagem de Isaías referia-se a Jesus. Ele foi teletransportado do caminho para Gaza até Azoto, uma distância de cerca de 60 quilômetros, após batizar o eunuco etíope. E aí a gente foi hospitaleiro, né? Porque recebeu Paulo, Ágapo e outras pessoas em sua casa. Então, após mencionar essas características aqui básicas de Filipe e os textos bíblicos que falam acerca dele, vamos nos ater aqui ao tópico 1 da lição, que fala que Filipe foi chamado ao diaconato. Diácono significa servo. A missão do diaconato foi constituída pelos apóstolos, quando os não-judeus reclamaram que as viúvas gregas não recebiam a atenção devida, de modo que foram constituídos 7 diáconos para ajudar nas questões administrativas e suporte aos necessitados. Ora, foram escolhidos 7 pessoas dentro daquele povo. Só por essa razão também a gente já pode entender que o nosso personagem era alguém bem quisto e de boa fama. E aí você pode trazer uma lição para os dias de hoje, para a sua classe. E nós? Será que participarmos de alguma eleição, alguém votará em nós? Será que a gente tem um bom relacionamento com as pessoas? Além de ter um bom relacionamento com as pessoas, será que a gente preenche os requisitos que o diácono Filipe preenchia para ser eleito? Ser cheio do Espírito Santo, ter boa reputação e ter sabedoria? Será que a gente conseguiria ser eleito? Para a eleição dos 7, alguns requisitos foram exigidos: ser cheio do Espírito Santo, boa reputação e ter sabedoria. As condições para o diaconato são puramente espirituais e morais. Não exigia e nunca existiu posição social alguma, ou qualquer outra formação ou capacitação material. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma promessa de Deus, que é derramada sobre todos os seus filhos, desde o Pentecostes. Boa reputação remete ao nosso caráter, depende de nós, se estamos dispostos a ser purificados pela palavra de Deus. Então, a boa reputação depende da nossa postura diante da sociedade. E ter sabedoria. Quem não tem sabedoria, como que se resolve essa questão? Peça a Deus com fé, não duvidando que Deus vai te dar. Então, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ter um caráter moldado por Deus e por isso ter boa reputação, e você pode ser sábio. Aqui em nenhum momento foi exigido diploma de curso superior de alguma profissão, ter recursos financeiros para isso. Em nenhum momento foi utilizado essas questões como parâmetro. Pelo contrário, questões puramente espirituais e morais.
Então a gente aprende com Filipe aqui que questões ministeriais, cargos, funções, mas não devem ser alcançadas por busca de títulos e egos. Pelo contrário, quem for alçado deve ser pela vontade de Deus e saber o peso da responsabilidade do ministério, pois a quem mais é dado, mais também será cobrado. Então, o que foi dado como missão inicial ao Filipe? Ele foi eleito diácono. Qual era a missão do diácono? Era cuidar dos pobres, em especial das viúvas gentílicas. Tal função era de suma importância, conforme Deuteronômio 15, 7 e 8, determina que se deve ajudar o necessitado. Além disso, Jesus veio como um homem pobre, ajudou os pobres. Ainda os apóstolos constituíram servos diáconos para ajudar os necessitados, entendendo como grande e importante esse ministério. Filipe participava da verdadeira religião. Será que qual é a verdadeira religião? Islamismo, espiritismo, catolicismo, protestantismo? Não, budismo. Acho que é o budismo. Será que é a verdadeira religião? Eu sei que Filipe, pela leitura bíblica, a gente consegue extrair que ele fazia parte da verdadeira religião. Você e eu estamos fazendo parte da verdadeira religião? Que verdadeira religião é essa que Filipe participava? O judaísmo? Tiago vai nos informar qual é a religião que Filipe participava. Abre a sua Bíblia em Tiago 1:27. Vai estar lá escrito: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e viúvas e não se corromper pelo mundo. Leia o versículo inteiro. Há religiões por aí que entendem somente a primeira parte. É cuidar dos órfãos e das viúvas. Ponto final. Não tem ponto final aqui. Aqui tem uma letrinha E. Não se corromper pelo mundo. Então a verdadeira religião possui dois requisitos, dos quais, pelo que temos descrito sobre o diácono Filipe, o mesmo fazia parte dessa religião, pois sua primeira convocação e chamado foi justamente para o diaconato. Qual era a função então do diaconato? Essencialmente era cuidar das viúvas pobres. Então ele preencheu o primeiro requisito da verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Além disso, além de cuidar dos órfãos, das viúvas pobres, ele não se corrompeu pelas práticas mundanas, mas ele foi tremendamente utilizado para a conversão de muitas pessoas. Ainda podemos extrair de Filipe é que de fato de alguém exercer o diaconato ou qualquer cargo ou função não impede de ter outras atribuições, seja pregar o evangelho, seja trabalhar para sustentar a casa. Um outro exemplo que a gente pode ter aqui é Paulo, Priscila, Áquila. Por exemplo, além de Paulo ser um exímio pregador e evangelista, ele também construía tendas como trabalho, como ferramenta de ganhar o seu sustento. Mesmo assim, Paulo foi um tremendo evangelista. Filipe, embora constituído diácono, ele também foi chamado de o evangelista, aquele que propaga o evangelho, aquele que dissemina as boas novas, pois ele pregou o evangelho em Samaria, bem como aonde Deus o enviava, pregando inclusive para o etíope. Então é possível sim você conciliar seu ofício, seu trabalho, sua profissão com o reino de Deus e com o ministério. Deixe Jesus te usar na sua profissão, pois Deus nos usará em cada setor diferentemente, de acordo com a nossa capacidade, assim como na parábola dos talentos, o que não nos impede de, ao longo da caminhada, adquirirmos novos talentos e aptidões. Filipe recebeu um talento, diaconato, depois ele recebeu outro talento, o evangelista, e assim vai. O fato de você ter recebido uma incumbência, uma atribuição, um cargo, uma função no reino, isso não te impede de adquirir ao longo da caminhada 2, 3, 5 talentos e desempenhar com excelência todas as atribuições a que você se submeter, a que você aceitar e a que Deus te chamar. Lembre-se, quem serve bem como diácono alcança boa posição e adquire confiança na fé. 1 Timóteo 3,13. Além de falar do Filipe diácono, a gente tem que falar o Filipe evangelista em Samaria. Quando Filipe foi a Samaria, a ida dele para Samaria não foi porque ele quis, decorreu de uma perseguição à igreja, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos. Então Filipe, o diácono, assim como vários outros cristãos, foram dispersos, cada um para um local diferente,
ocasião em que o diácono Filipe se deslocou para Samaria. Nesse aspecto aqui também a gente pode tirar grandes lições para as nossas vidas e colocar em prática na sua lição. Haverá momentos em que, para você crescer, para você romper, para você ser alçado para coisas maiores e grandiosas, será necessário alguma perseguição, alguma tribulação acontecer para que você venha sair da zona de conforto. Que tipo de perseguições ou situações podem ser essas? Um desemprego, pandemia, criminalidade, vizinhança. Então, situações que podem fazer com que você tenha que se movimentar para sair do lugar que você está, para que você possa aprender e viver os milagres que Deus tem para a sua vida. Filipe, depois de Jerusalém, passando por Samaria, depois ele se estabeleceu em Cesareia, uma cidade praiana. Em Samaria, ele anunciava a Cristo. As pessoas ouviam, criam, eram batizadas, curadas. Os demônios eram expulsos das pessoas, tendo seu ministério tomado proporções grandiosas, um ministério exitoso. Tanto que Pedro e João, apóstolos de Cristo, foram a Samaria para ver a conversão do povo. Após constatarem o sucesso do evangelho anunciado por Filipe, os apóstolos oraram pelas pessoas que se converteram para que sobre elas descesse o Espírito Santo. Também nesse cenário aqui, em que Filipe prega, expulsa demônios, tem uma vida ministerial exitosa, a gente pode extrair algumas questões importantes aqui. Primeiro, quando você obedece a Deus, você logrará êxito naquilo que você colocar em suas mãos. Também, por melhor que seja o seu resultado, ainda assim tenha a humildade de saber que sempre será possível melhorar e que há outras pessoas mais qualificadas que você. Vimos que, embora Filipe tivesse enfrentado sucesso, quem apresentou o batismo com o Espírito Santo das pessoas? Não foi Filipe diácono, foram os apóstolos, Pedro e Tiago. Então hoje você está lecionando uma aula. Se submeta, respeite e honre o superintendente da EBD, seu pastor, pessoas que poderão te orientar e te aperfeiçoar. No auge do ministério, Filipe, pregando, as pessoas acreditando, demônios sendo expulsos, vem um anjo e determina que Filipe vá para o caminho de Gaza, que estava cheio de gente? Não, estava deserto. Mais uma lição importante. As ordens de Deus não são para serem entendidas, e sim obedecidas. Se Deus pedir a você, deixe seu trabalho, que hoje você ganha bem, sai dessa igreja que está prosperando, vai para o deserto, você é capaz de largar a sua empreitada vitoriosa para obedecer a Deus? Filipe obedeceu. Vamos ver qual foi o resultado e a história, o resultado dessa obediência e o que aconteceu com a história de Filipe. Ele obedeceu a ordem. O evangelista, então, ele se dirige para esse caminho deserto, caminhando. Então ele vê um carro passando nesse local para onde Deus o enviou. O anjo manda então que ele se aproxime do carro. Então ele corre, e quem estava no carro era o ministro das finanças da rainha de Candace. E ele lia o profeta Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8. E como Eunuco não entendeu aquela passagem bíblica, Filipe esclareceu que a passagem se tratava de Jesus, que era necessário que o Messias padecesse, ressuscitasse, ocasião em que o etíope entendeu a mensagem de salvação e desejou ser batizado, tendo o diácono o batizado. Ao findar o batismo, Filipe foi arrebatado e trasladado para Azoto, local que distanciava cerca de 60 quilômetros da onde ele estava. Com essa passagem bíblica, podemos extrair que vale a pena obedecer a Deus mesmo sem entender. Que Deus ele é um Deus de milagres e de coisas inéditas. Filipe, ao receber a ordem de ir para o deserto, ele andou. Quando o anjo fala para ele se aproximar do carro, ele não anda, ele corre. Algumas oportunidades aparecerão nas nossas vidas que não podemos perder. E para não perder, a gente vai ter que deixar de caminhar e correr, para que a gente venha a alcançar a vitória e não venha perder a oportunidade. Analise o momento em que você está vivendo. Analise a oportunidade e tome a decisão certa. Seja correr ou andar. Para o corredor de maratona, por exemplo, e o atleta de 100 metros. Ambos correm. Embora ambos corram para terem vitória, cada um tem que adotar um ritmo diferente. Entenda a sua prova, entenda a sua situação e escolha a forma certa de correr a caminhada da salvação. Há momentos que você vai precisar caminhar, outros você vai precisar correr.
Não escolha correr de forma desesperada como o corredor de 100 metros corre uma maratona. E não corra lentamente como o maratonista corre a sua maratona, uma corrida de 100 metros. Utilize a estratégia certa e o momento certo para que você não venha perder as oportunidades que aparecem na sua vida. O evangelista, então, embora tenha andado e embora tenha corrido em meio ao deserto, o eunuco o convidou para entrar no carro. Quando obedecemos a Deus e nos esforçamos para isso, Deus lhe dará em alguns momentos conforto e tranquilidade. Em meio ao deserto, estando onde Deus queria, Filipe experimentou uma viagem de carro para explicar o texto das escrituras que o eunuco etíope lia. Mas algo ainda maior e melhor estava para acontecer. Não só caminhar, não só correr, não só andar de carro foi reservado ao diácono, mas um teletransporte de cerca de 60 km de distância lhe aguardava. Logo, em algumas situações, nós teremos que nos movimentar para estar no lugar onde Deus quer. Em outras situações, Deus mesmo se encarregará de nos colocar aonde Ele quer. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, sim, vamos caminhar em alguns momentos, em outros momentos correremos, em outras situações estaremos de carros, aviões, mas também haverá um momento, e esse é o momento que espero que todos nós estejamos juntos e aproveitando desse transporte. Nós seremos trasladados, arrebatados, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Que nós venhamos caminhar com Cristo, que venhamos correr com Cristo, que venhamos em meio ao deserto experimentarmos o conforto de um carro, de um avião, mas mais importante do que estar a pé ou dentro do carro é que todos nós venhamos experimentar o arrebatamento da igreja, que nossos corpos venham ser modificados para um corpo de glória e venhamos estar junto de Deus, sermos teletransportados dessa terra para a presença de Deus. Ao chegar em Azoto, local para onde ele foi arrebatado, ele continuou sua evangelização até chegar a Cesareia, onde se estabeleceu, teve 4 filhas e recebeu a visita de Paulo, Lucas, Ágapo e outros em sua casa, demonstrando também ser hospitaleiro. Você recebe bem as pessoas na sua casa? Hebreus 13:2 vai nos dar uma questão muito importante para que a gente venha receber as pessoas bem na nossa casa. Vai estar lá escrito em Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Então acolha bem as pessoas que entrarem na sua casa. Filipe tinha essa característica, era acolhedor. O evangelho da salvação de Cristo, ele chegou à África através do etíope, que recebeu a mensagem pregada por Filipe. Aqui também a gente traz uma situação de que eu e você às vezes não chegaremos em determinados lugares, mas podemos, devemos, temos a obrigação de produzir semente no coração de pessoas, que elas sim, algumas das que a gente vai evangelizar, elas continuarão a semeadura em outros lugares. Deus irá nos colocar diante de pessoas que estão com o coração desejoso por buscar ao Senhor, estão cansadas de fábulas e será necessário que estejamos cheios de Cristo para ajudá-las a crer em Cristo, Filho de Deus, e deixar as demais crenças fantasiosas, assim como o etíope, que estava regressando para a África após ir a Jerusalém, pois estava buscando conhecer a Deus pelos ensinos dos judeus. Ele procurava entender as Escrituras, lia o profeta Isaías e teve um encontro com um verdadeiro cristão que lhe anunciou a salvação. Algumas pessoas, no momento de dúvida, procura pela religião certa, procura por Deus, por Cristo, esbarrarão com você, e que você seja cheio de Deus para explicar e aconselhar essas pessoas, esclarecer as suas dúvidas e elas possam receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Concluindo então, a gente pode entender que os objetivos da lição foram alcançados quando a gente aprende que Filipe foi obediente às ordens de Deus, quando ele cumpre a ordem de Cristo em pregar todas as nações o Evangelho
da salvação, começando por Jerusalém e depois por Samaria e por todas as nações pelos confins da terra. Ainda quando ele obedece à ordem do anjo de ir para um local deserto, mesmo enquanto o seu ministério em Samaria estava prosperando. Ainda independentemente da função e local de atividade de cada um de nós, é possível sim proclamarmos o evangelho do reino de Deus aonde formos enviados. Pela missão de Filipe, vemos que a dedicação e amor às pessoas, sejam elas pobres, viúvas, estrangeiras, são provas que ele amava o próximo e consequentemente amava a Deus. Que todos nós possamos comprovar o nosso amor a Deus, exercendo o amor às pessoas. Agradeço aqui a sua atenção, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado e que você possa curtir os nossos canais. Deus te abençoe. Crente Docente, fixando Cristo na sua mente.